comunicação assertiva é aquela comunicação que eu me faço entender de maneira limpa e de maneira clara, porque o entendimento da comunicação ele está ligado à verdade que eu levo para que o outro escute. E quando eu levo essa verdade naquilo que eu estou falando, o outro vai entender com mais transparência, porque a comunicação ela não está uma comunicação truncada, ela está uma comunicação limpa. E isso a gente tem que levar para as nossas situações diárias, ou seja, a minha comunicação em casa. Como é que eu me comunico em casa? Eu sou ouvido? Como é que eu lido com a comunicação com os meus familiares? Como é a minha relação de comunicação com mãe, com pai, com irmão? Como é que eu transito nessa comunicação em casa? Eu me faço entender, eu sou atendido nas minhas necessidades, eu falo as minhas necessidades, que é o que é mais importante, eu tenho espaço para isso, me é permitido falar. Então são essas nuances da comunicação que a gente tem que observar. Então quando a criança não consegue ter esse desenvolvimento em casa, que ela não aprende isso, que ela não aprende a se comunicar, ela vai ser um adolescente que também não vai saber se comunicar e vai ser um adulto que também não vai saber se comunicar. Tudo a coisa ela vai crescendo de acordo com o desenvolvimento. Então, se eu aprender errado, eu vou agir errado em todas as fases da minha vida e vou levar isso errado para fora de casa. Aí eu vou carregar isso para onde? Para as minhas relações. Eu vou carregar isso para o meu trabalho. Como é a minha comunicação no trabalho? Eu me faço entender, eu sou claro naquilo que eu preciso fazer, eu sou claro quando eu quero requerer o que eu preciso para que o meu trabalho saia contento, porque muitas vezes o trabalho não está contente, mas eu não sei me comunicar e dizer, eu preciso disso e disso e disso para que a coisa saia redonda. Como é que eu faço essa comunicação? Como é que eu levo essa mensagem? Qual é o meu grau de aspereza naquilo que eu estou falando? Como é que eu me comunico? Então isso é importante para a vida inteira da gente, porque a gente está o tempo inteiro se comunicando. Nós estamos o tempo inteiro falando. Só que muitas vezes a gente fala muito e não diz nada. Tem uma música do Tiago York que ele diz: gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Ou seja, ninguém escuta quem está gritando. Porque o grito ele já está dizendo que primeiro que eu não tenho argumentos. Quando eu começo uma discussão a gritar é porque eu não tenho mais argumento. Aí eu vou partir para onde eu vou querer ganhar como? No grito. Então a comunicação ela tem que ser limpa, ela tem que ser verdadeira. Eu tenho que trazer a minha verdade para que o outro perceba essa verdade e também entre com a verdade dele. Então não pode haver ambiguidade. Eu tenho que ser direta. E a forma que eu encontro de ser o mais direta possível é eu sendo verdadeira. Para que a conversa não vire a conversa da manipulação, né? Porque grandes oradores, eles geralmente têm a tendência de trazer atenção. Ou seja, um professor ele precisa ter uma boa oratória, uma boa retórica para poder prender o aluno ali o tempo inteiro, né? O médico tem aquela linguagem que ele vai falar com o paciente, ele não vai lidar com o paciente naquela linguagem técnica que ele lida com os colegas de profissão. Ele vai levar o problema para o paciente de forma que o paciente entenda. O terapeuta e o cliente também têm essa linguagem. Você não vai chegar com frases técnicas para o seu cliente. Você vai levar a comunicação para que ele se entenda e para que você se faça entender. Então essa comunicação ela tem que ser limpa. E nas relações 1 a 1 é a mesma coisa. Como é que eu lido com o meu parceiro? Como é que eu lido com a minha parceira? Como é que eu digo que eu estou magoado? Como é que eu digo que eu não estou satisfeito? Como é que eu manifesto isso? Como é que eu levo isso para fora do meu cognitivo? Como é que eu verbalizo isso? Então, tudo isso está dentro desse sistema de comunicação. E a comunicação assertiva é quando eu tenho posicionamento naquilo que eu estou falando. Porque eu tenho que ter segurança naquilo que eu estou dizendo. Se eu começar, aí o outro já sente essa insegurança. Então, fica muito mais difícil de lidar com a comunicação dessa forma.
Então eu tenho que buscar, primeiro, sutileza naquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que colocar amor naquilo que eu estou falando. Se é a relação de casal, ou relação entre amigos, ou entre familiares. Eu tenho que ter jeito na forma de falar. Muitas vezes a gente perde a razão pela forma como a gente se expressa. A gente está com a razão, mas a gente se expressa de uma maneira tão rude que a gente perde a razão. Porque a gente atropela as coisas. Aí a minha razão vai por água abaixo. Por quê? Porque eu estou gritando. E gritar não é falar. Quando a gente grita, o outro já coloca o fonezinho de ouvido aqui, ó. Estou ouvindo nada, não quero ouvir nada. Então, como é que eu posso me fazer entender? Porque eu posso dizer tudo o que eu preciso ao outro sem magoá-lo, sem impor aquilo que eu estou falando, sem querer trazer aquilo como a verdade. É como a minha mãe dizia, tem gente que a opinião é lei. A pessoa fala aquilo, é aquilo que a pessoa acha que é e acabou. Ou seja, são os donos da verdade, né? Mas a verdade não tem dono. A verdade para mim ela pode ser uma, para você pode ser outra. Então a gente não pode transitar nessa coisa ambígua, tem que ser a coisa certa, direta. Para que a gente não tenha na nossa vida as ações contraproducentes. Ou seja, eu falo uma coisa, mas aquilo que eu estou falando está destoando da minha atitude. É por isso que tem que falar. Diga o que você quer e queira o que você diz. Ou seja, eu tenho que estar de acordo, eu tenho que estar alinhada. Bem assim são as palavras. Tem que estar alinhada com as atitudes. Então, se eu digo ao meu chefe, olha, amanhã eu vou chegar cedo, não se preocupe, eu não vou me atrasar. Não vou me atrasar, dá aquela desculpa bem legal, toda elaborada. Chega no outro dia, a mesma coisa. Chega no outro dia, a mesma coisa. Então, tem alguma coisa errada nessa comunicação. Eu tenho que colocar palavras na prática. E quando eu coloco a palavra na prática, eu levo a palavra para a atitude. E é na atitude que a gente faz. Preste atenção no que eles fazem, não no que eles dizem. É quando a gente lida com relação tóxica. É a primeira coisa que a gente diz. Preste atenção nas atitudes, não no que é falado. Porque muitas vezes o falar está completamente destoando das atitudes. Então a comunicação tem que ser clara. A comunicação tem que trazer verdade. Se ela não tiver essas duas coisas, é melhor um silêncio, né? Então, se você gostou desse vídeo, fica atento aí no canal. Nós teremos outros vídeos. Vamos abordar outros assuntos. Curte, compartilha, toca no sininho e vamos pra gente. Porque aqui a gente te vê. Namastê.